Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas é muito bom que você esteja aqui conosco em mais uma aula online da Escola Bíblica da Igreja do Evangelho Pleno. Meu nome é Marvin e nessa videoaula eu quero continuar o conteúdo que nós iniciamos na semana passada, falando sobre autoridade espiritual, que é um tema muito importante para todos os cristãos, sejam neófitos, sejam crentes com mais tempo de caminhada. Esse com certeza é um assunto que deve ser abordado em todas as classes, em todas as igrejas, porque trata-se de um mandamento, de um princípio muito importante, uma chave para transformar a nossa visão espiritual, para transformar a nossa vida espiritual. Nós já iniciamos e vamos concluir, pelo menos essa parte que me cabe, na aula de hoje. Eu peço a você que não interrompa essa aula. Se você começou a assistir, por favor, assista até o final, porque no processo de aprendizagem é importante que tudo tenha começo, meio e fim. Então, por favor, não se distraia, mas se prepare para absorver tudo o que for ministrado. Isso não é apenas um conhecimento técnico, mas é um conhecimento também espiritual. Por isso mesmo, nós vamos orar nesse momento para que o Senhor guie toda essa aula e você possa também absorver e que essa palavra transforme a tua vida, transforme você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós queremos pedir ao Espírito Santo que guie cada uma das minhas palavras e que seja um aprendizado que venha do alto do Senhor, que venha do teu coração para o nosso coração, porque essa palavra tem poder para transformar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade. E nós precisamos disso, uma intervenção da tua autoridade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós iniciamos falando sobre autoridade espiritual e eu fiz uma boa introdução para você falando sobre conceitos gerais de autoridade, autoridade de Deus, autoridade delegada. E hoje nós vamos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre esses importantes tópicos, falando sobre a autoridade delegada por Deus no mundo, na família e na igreja. E teremos também uns desfechos para fazer um resumo dessa aula que estamos tendo. E eu quero iniciar com você lendo um texto-chave sobre autoridade espiritual, que para mim é o mais claro, escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus é a fonte de toda a autoridade. Toda autoridade se inicia em Deus. Ele é a origem, ele é a fonte. Então, todas as autoridades que nós temos contato no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja os governantes do nosso país, seja na igreja ou no nosso trabalho, todas essas autoridades foram instituídas por Deus, porque toda autoridade se origina em Deus. É Ele quem institui. Deus estabelece os reis e Deus remove os reis. Então, essa autoridade, sim, que está sobre nós, ou quem sabe você é essa autoridade, saiba que não foi pela sua própria vontade, mas foi o próprio Deus quem instituiu você e permitiu que você estivesse aí. Então eu inicio com esse texto que ele é perfeito e ele nos ensina que Deus tem e é essa autoridade espiritual, mas ele também desejou compartilhar essa autoridade com vários seres humanos, com várias figuras humanas, a fim de se manifestar. Então, se eu me relaciono com alguém que é uma autoridade sobre a minha vida, em última instância, eu estou me relacionando com Deus. Se eu obedeço a alguém que é autoridade sobre a minha vida, eu estou obedecendo a Deus diretamente. Não existe isso de eu
Obedecer a Deus e não obedecer uma autoridade instituída por Ele. Porque as duas autoridades, na verdade, são uma só. Esse representante, essa autoridade, essa pessoa sobre mim, na verdade, é um representante de Deus. Por isso que Paulo declara tão fortemente, dizendo que todas as autoridades procedem de Deus e nós devemos estar sujeitos a essa autoridade. E eu quero fazer um contraponto aqui e dizer que autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade é uma coisa e autoritarismo é outra. Autoritarismo gera insatisfação, gera mágoas, gera falta de comprometimento nos servos. E isso é o resultado do autoritarismo, alguém autoritário. Mas a autoridade espiritual vai na contramão. A autoridade saudável, ela confirma que é o Senhor que está sobre nós. Ela confirma que é Deus que está à nossa frente. E o fruto da autoridade é essa, quando a missão é focada. Ela tem o foco na missão. Isso é realmente o ponto-chave da autoridade espiritual. E veja só, nós devemos obedecer às autoridades como Paulo bem nos ensina, mas Paulo ele é um excelente exemplo para nós citarmos, porque a partir do momento quando Paulo reconheceu a autoridade, ele passou a obedecê-la. Mas antes de reconhecer essa autoridade divina, Paulo quebrava princípios. Na verdade, Saulo quebrava princípios. Você pode se lembrar que antes da sua conversão, Saulo ele perseguia a igreja. Saulo ia contra a igreja, que é sim uma representante do reino de Deus. É sim, nós somos a igreja, nós somos representantes da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Mas Paulo, porque não tinha ainda essa visão sarada, não entendia ainda esse conceito de autoridade, Paulo perseguia a igreja, Paulo feria a igreja, prendia vários servos de Deus. Mas quando ele reconheceu a Jesus ali naquela cidade, na estrada para Damasco, ele teve noção do que significa ser submisso à autoridade. Tanto que ali Paulo perdeu a visão e ele teve de ir encontrar-se com Ananias e entender que Ananias representava uma autoridade sobre a vida de Paulo. É interessante notar porque Ananias era alguém anônimo. Ananias era alguém que na Bíblia foi citado uma única vez, justamente quando Saulo está cego e recobrou a sua visão através de uma oração de Ananias. Perceba como Paulo teve esse encontro impactante com a autoridade de Deus, reconheceu que Deus era soberano sobre ele e ele respeitou também a autoridade de Ananias. E todos nós como cristãos, nós não devemos obedecer às autoridades somente na presença delas. Nós devemos obedecer às autoridades, quem quer que seja, tanto na presença quanto na ausência, porque a autoridade maior, ela vem do Senhor. Eu quero ler para você agora uma parábola falada por Cristo, que está escrita no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 1. E diz assim: a versão que eu vou ler é a Nova Versão Internacional, porque é mais fácil de você compreender, já que trata-se de um vídeo, já que trata-se de um áudio que chega até você. Então a linguagem, a NVI, é mais clara e é mais direta. E diz assim: então Jesus começou a lhes falar por parábolas, dizendo: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita,
enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram, e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, alguns outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Meus irmãos, nós precisamos entender que a autoridade, ela é algo imaterial, mas que não depende da presença física para que nós sejamos sujeitos a ela. Essa parábola é perfeita para mostrar como aqueles lavradores eram tolos. Foram tolos, na verdade, em só obedecer ao dono daquela vinha. Mas quando ele mandava servos que lhe estavam sujeitos, servos representantes da sua autoridade, aqueles lavradores não fizeram caso daquela autoridade representativa. É semelhante nos nossos dias quando nós estamos com um chiclete e aí nós tiramos da embalagem. E ali fica aquela escolha ética entre procurar um lixeiro mais próximo ou guardar no bolso. E muitas pessoas, ao ver que não tem lixeiras, e isso é verdade, e andam várias ruas e vários quarteirões e não encontram lixeira nenhuma, olham para o lado, olham para o outro, não tem ninguém mesmo, e elas jogam aquele papelzinho no chão, né? Esse crime contra o meio ambiente. Mas, se tivesse alguém do lado dela, e principalmente se tivesse alguma espécie de autoridade próxima, ela jamais faria isso. Porque o conceito de autoridade que essa pessoa tem ainda é a autoridade presencial. Elas não entenderam que a única fonte de autoridade é Deus. E quando você fere qualquer autoridade aqui, qualquer lei determinada por essa autoridade, em última instância você está ferindo a autoridade de Deus. E não importa se há alguém fisicamente presente ou se não há ninguém. A autoridade de Deus, ela é imaterial e ela alcança a todos nós. Era isso que Jesus queria ensinar aos discípulos, que nós devemos reconhecer sobre quem repousa a autoridade de Deus. Nós precisamos entender que esse representante de Deus perto de mim é o próprio Deus ali representado em uma figura humana, é uma autoridade sobre a nossa vida. E nós precisamos nos submeter a essas autoridades delegadas por Deus. Jesus, ele é um exemplo perfeito para nós entendermos isso. Eu quero ler para você aqui o texto de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 60. Jesus estava sendo julgado ali, e várias testemunhas falsas estavam se aproximando e falando acusações contra Cristo, mas ele não proferia palavra nenhuma. Mas Cristo obedeceu quando uma autoridade exigiu que ele falasse. Diz assim: mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Preste atenção. Mas Jesus permaneceu em silêncio.
o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Meu irmão, durante esse interrogatório, Jesus permaneceu calado, mas quando o sumo sacerdote exigiu uma resposta de Cristo, ele literalmente ordenou ali que Jesus Cristo falasse. Jesus, por reconhecer essa autoridade sobre ele, obedeceu. E Jesus ali respondeu, reconhecendo as autoridades de Deus sobre a terra. O próprio Cristo nos deu exemplo que nós temos que nos sujeitar às autoridades locais. Nós temos que nos sujeitar às autoridades sob a qual vivemos, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Todas as esferas de poder têm as suas próprias leis. A nossa função é obedecer para que sejamos aprovados por fazer o bem e não por fazer o mal. Apesar de conhecermos a situação que, infelizmente, o Brasil se encontra, de diversas autoridades corruptas, de tentando a todo custo subverter as leis e dar aquele jeitinho brasileiro, e infelizmente isso é um adjetivo que denota a corrupção em todas as esferas. Mesmo que essas autoridades quebrem esse princípio de justiça, nós precisamos entender que, em última instância, nós estamos submetidos a Deus e precisamos obedecer aquilo que Deus requer de nós através da sua palavra, principalmente no conceito de justiça e santidade. Meus irmãos, em Romanos capítulo 13, versículo 7, é muito interessante quando Paulo faz uma alegoria falando sobre 4 tipos de autoridades. E ele fala: a quem nós devemos imposto, devemos pagar imposto. Aquele que nós devemos tributo, nós temos que pagar tributo. Aquele que nós devemos respeito, nós temos que respeitar. E nós devemos honrar a quem merece respeito. Tributos e impostos falam de esferas diferentes das nossas obrigações. De tributos, por exemplo, na esfera federal, que nós somos obrigados a pagar, impostos e taxas também de esferas municipal e estadual. Isso fala de nossos deveres para com as esferas de poder que estão sobre nós. Se eu devo pagar um tributo, se eu devo pagar um imposto, assim eu farei, porque essas autoridades merecem. Se eu conheço alguém que deve respeito, que eu devo respeitar, a pessoa merece respeito e é isso que eu vou fazer. Se alguma pessoa merece honra, é isso que eu darei a ela. Honra. É isso que Paulo está falando nessa alegoria. Mas quando nós chegamos no núcleo familiar, que é a menor célula, que é a menor unidade do corpo de Cristo, a família, nós também temos várias lições a aprender disso. E esse é o segundo tópico que nós vamos ver aqui: a autoridade de Deus na família. Eu preciso ler para você, antes de tudo, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. E diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Por temor à pessoa? Não, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Assim, também, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por amor a ela.
Continuando a leitura agora em Efésios capítulo 6, a figura da família continua, agora para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, por sua vez, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Agora partindo para a parte trabalhista. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, olha aí o segredo, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Meu irmão, Deus estabelece também a sua autoridade no lar. Deus estende a autoridade divina sobre cada casa, sobre cada família, onde cada um exerce o seu papel. De pai, de marido, de mãe, de esposa, os próprios filhos, entre irmãos e até mesmo os escravos da época, que hoje a gente pode traduzir com os funcionários, com os empregados. Tá? E essa noção de autoridade dentro da casa, dentro da família, é tão importante que Paulo, em várias das suas cartas, ele nos traz lições sobre a família, nos traz lições sobre a casa. Por exemplo, em 1 Timóteo e na carta a Tito, Paulo trata sobre a questão do trabalho, mas fala também que o problema familiar pode afetar o trabalho. Pedro na carta de Pedro foca escrevendo sobre o reino de Deus, mas considera que a rebeldia dentro da família, a rebeldia contra a autoridade familiar é também um problema de rebeldia contra o reino. Quando os membros de uma família entendem a autoridade, muitas dificuldades somem, muitas dificuldades vão embora. Perceba que a família reflete no teu trabalho. Perceba que a família reflete no teu ministério. Reflete na tua igreja. Porque a família é também um centro de autoridade depositada por Deus. Meu irmão, quando Deus estabeleceu o marido, Ele estabeleceu o marido como figura de Cristo. Ele estabeleceu a esposa no papel da noiva, da igreja. E essa é a relação entre o marido e sua esposa. É a relação entre Cristo e a igreja, entre Cristo e a noiva. E meu irmão, seria praticamente impossível a esposa estar sujeita ao marido, considerando que ele é um homem falho, se essa esposa não entender a figura da autoridade de Deus sobre a vida do seu marido. Seria realmente muito difícil. Se os filhos não reconhecerem nos seus pais a autoridade de Deus na vida deles, seria muito complicado requerer obediência dos filhos se eles não entendessem isso. E a chave para se viver debaixo de bênção é justamente acreditar nessas noções de autoridade. O ponto principal é a autoridade divina, não a autoridade do marido. O ponto principal é a autoridade divina, não a autoridade dos pais sobre os filhos. Esse é o ponto-chave. E falando especificamente sobre os filhos, esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Muitos morrem cedo, se a gente for no caminho inverso dessa promessa. Muitos morrem cedo pela falta de prestar honra filial enquanto estão debaixo dessa autoridade dos seus pais. Eles não entendem, eles não se submetem. Mas esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem todos os dias da tua vida, para que sejam prolongados os dias da tua vida aqui na terra. É uma promessa maravilhosa sobre a vida dos filhos. E no último tópico aqui que eu falei, ali sobre os escravos,
eu quero adaptar para os nossos dias de hoje. Tudo bem que eu não concordo com a escravidão que era praticada na época. O Brasil teve muitos anos de uma escravidão negra e também em menos extensão sobre os índios. Eu sou completamente avesso a isso, mas eu quero adaptar essa linguagem bíblica para os tempos de hoje, falando de escravos como empregados, como funcionários. E fala que esses empregados, esses funcionários devem obedecer aos seus senhores, não apenas para agradá-los, mas entendendo que eles estão agradando a autoridade de Deus. E agora nós vamos para o último tópico dessa aula, falando sobre a autoridade na vida da igreja, da autoridade de Deus determinada sobre a vida dentro da igreja, e também a igreja com I maiúsculo. Eu preciso ler 2 textos para você. O primeiro está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, e diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz uns com os outros. E o segundo texto está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, e diz assim: Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Perceba que Deus estabeleceu como autoridades na igreja justamente esses termos: os presbíteros que presidem bem e os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, segundo a Bíblia, esses são a quem nós devemos honrar. Esses são a quem nós devemos obedecer, porque são autoridades de Deus sobre a nossa vida. Os mais jovens, Paulo também explica isso, os mais jovens também têm que considerar as mulheres mais velhas, os homens mais velhos também, como autoridade sobre eles, porque Deus se agrada disso, dentro da igreja. E também, Deus também instituiu autoridades no mundo espiritual. Eu mencionei para você um pouquinho na aula passada sobre as classes de anjos, que eles têm também hierarquias entre si, eles têm classes, eles têm poderios, atribuições diferentes. Então, quando você estuda a palavra, você percebe as denominações de arcanjo, querubins, serafins, anjos comuns, que são mensageiros. Então, perceba que existem várias funções a cada um deles. Até a forma espiritual deles é diferente. Eu sugiro fortemente você estudar sobre esse assunto, porque é muito empolgante, é muito esclarecedor entender como o reino espiritual é organizado. E eu quero destacar aqui novamente aquele episódio quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés. Por algum motivo, Miguel estava ali recolhendo aquele corpo de Moisés para um propósito, que Deus sabe qual era ou qual será. Não quero dar spoilers hoje, mas o diabo queria impedir. E naquela disputa, escrita lá em Judas, versículo 9, Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Pelo contrário, ele o disse: que o Senhor te repreenda. Miguel poderia muito bem ter se rebelado contra Satanás. Afinal de contas, ele já era a própria rebeldia em pessoa. Mas Miguel entendia que, apesar da falha de Satanás, apesar de ele ter fugido do plano original, apesar dos pesares, ele ainda representava uma autoridade. E Miguel obedeceu exatamente o que Deus o mandou fazer, que era recuperar o corpo de Moisés. E ele disse: olha, eu não vou ter esse trabalho. Eu entendo a quem eu obedeço. Eu entendo quem é a minha autoridade. Então, que ele, a autoridade maior, te repreenda. Miguel foi perfeito nas suas palavras e ele poderia, sim, ter tido um embate ali com Satanás, tá? Eu particularmente apoiaria. Mas
nós entendemos esse princípio de autoridade também nas classes de anjos. Meu irmão, em Atos, no capítulo 15, houve ali um concílio, houve ali uma reunião ali da igreja primitiva. E Pedro, Barnabé, Paulo, eles tiveram um momento da palavra. E eles falaram, e foram os primeiros a falar com um ato de respeito, mas também outros apóstolos falaram. E perceba que, apesar de Paulo, Pedro, Barnabé serem mais experientes, a Bíblia diz que foi Tiago quem finalizou aquela reunião, trazendo a apresentação dos fatos, reunindo e concluindo e julgando. Com isso nós entendemos que os apóstolos também se organizavam em uma espécie de hierarquia. Os apóstolos, apesar de todos eles representarem uma única autoridade, mas entre si eles também se organizavam. Eles também tinham uma hierarquia entre si, com alguns maiores e outros menores. E essa ordem não foi estabelecida pelo homem. Cada um deles foi colocado ali por Deus. Cada um deles assumia um papel. É absolutamente impossível você rejeitar uma autoridade delegada por Deus e continuar submisso a Deus. Isso é incongruente. Você está se contradizendo naquilo que você fala e naquilo que você faz. Não tem como. Só um louco tem prazer em falhar diante da autoridade delegada. Aquele que não gosta dos delegados divinos, aqueles que têm autoridade, não gosta do próprio Deus. A rebeldia contra essas fontes de autoridade é rebeldia contra o próprio Deus. Então nós precisamos ser conscientes de que esses homens e mulheres são representantes de Deus sobre a nossa vida. E para encerrar essa aula, eu quero concluir falando as palavras do pastor chinês, que um dos pioneiros e um dos mais profundos nesse tema de autoridade espiritual, o pastor Watmani, que é a fonte de conhecimento que nós bebemos, pelo menos na Igreja do Evangelho Pleno, há tantos anos. E o pastor falou que há dois importantes aspectos no universo: confiar na salvação de Deus por meio de Jesus Cristo e obedecer à sua autoridade. Confiar e obedecer. Que lição maravilhosa! Confiar e obedecer. São esses os pilares que nós caminhamos na nossa vida espiritual. Muito obrigado por permanecer até aqui. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos numa próxima aula, se assim Deus permitir.